Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de desenho animado, a gente vai falar de enfeitiçados. Cara, fazia tempo que eu não assistia um desenho tão legal. Bom, eu adoro desenho, né? Mas esse desenho é muito bacana. É muito bacana porque a mensagem dele é sensacional. É Enfeitiçados, gente. Assistam Enfeitiçados. Quem não assistiu tem que assistir. Ou você vê as nossas análises agora, ou você vê depois, mas precisa assistir Enfeitiçados, porque é bacana. Mas já que você está aqui, já clica aqui no joinha, põe aqui aquele like da hora e escreve alguma coisa pra gente, põe uma carinha, põe um coraçãozinho, põe um joinha, deixa o seu comentário, escreve alguma coisa pra gente, porque isso também ajuda a gente a engajar um pouquinho mais na rede, tá? E se você não está assistindo aqui pelo canal Tatiana Benites do YouTube, se você está assistindo pela TV Mundo Maior, ou se você está ouvindo a gente da rádio Boa Nova, então entra aqui no nosso YouTube, segue a gente e também deixa seu like nos nossos vídeos, tá bom? Deixa também seu comentário, deixa também sua sugestão, se tem uma sugestão de filme, de desenho, de série, a gente também pode analisar essa proposta aí. E, para a gente começar a falar de enfeitiçados, eu vou chamar nosso amigo Damião para falar aquela ficha técnica do filme para gente. Vamos lá, mais uma sessão Pipoca Espiritual no ar, falando de Enfeitiçados. Data de lançamento, 22 de novembro de 2024, dos Estados Unidos. A diretora é Vicky Jensen, 1 hora 46 minutos de duração, é uma animação, um musical, uma aventura. Enfeitiçados é uma animação musical, onde você vai conhecer a história de Elian, uma adolescente que embarca em uma ousada missão: defender sua família quando um misterioso feitiço transforma os pais da princesa adolescente literalmente em monstros gigantes. Como resultado desse desastre mal intencionado, as trevas ameaçam dividir o seu reino. O filme aborda temas sensíveis, delicados, mas que precisam ser conversados na infância e na juventude. O filme que tem a delicadeza de falar a respeito, Tati. Agora que está todo mundo já completamente enfeitiçado, vamos falar sobre esse feitiço. É muito bacana o filme, porque ele tem vários aspectos. Primeiro, que começa num castelo, onde é a menininha ali, princesinha, só que o rei e a rainha viraram monstros. E aí você demora para entender por que que eles viraram monstros. E é muito, muito legal essa reflexão, né? Por quê? Porque aí a gente pega um aspecto dos nossos sentimentos, né? De tudo que a gente tem por trás da nossa vida, e aí a gente vai até ter um pouquinho de spoilers aí, né? Porque não tem como, não tem como. Vai ter algumas coisas que a gente não vou contar assim exatamente, o personagem faz blá blá blá, mas a gente vai ter que falar os temas. Aí dentro dos temas tem essas reflexões que vai rolar um pequeno spoiler, vai. Mas também para instigar mais vocês a quererem ver o desenho. Porque o desenho vai falar também de uma coisa que é orai e vigiai. Vocês já ouviram essa frase? Orai e vigiai, porque, né, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. E tudo que eu penso, tudo que eu falo, tem poder. As palavras têm poder. Como eu falo, a energia que eu emano
para fora ali da nossa boca, a gente verbaliza aquilo, tem poder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Porque às vezes eu também não vou verbalizar, né? Mas eu olho para a pessoa e já falo, ai, não gosto dela. Ai, não gostei, não gosto. Que menina entojada, que feia, que chata, que não sei o quê, que arrogante. E aí eu fico com aquilo na cabeça. Tá no mesmo, gente, se eu tô falando ou não tô. Tá fazendo mal do mesmo jeito, né? E aí é pior ainda, quando além de eu pensar tudo isso, ainda verbalizo. Aquela ali, aquela Tati arrogante, horrorosa, medonha, e não sei o quê, nananana, e falo todo aquele meu vocabulário, tudo que eu sei, né? É muito pior. Por quê? Porque tudo isso é energia. Tudo isso é energia. Eu tô pensando, tá ficando dentro de mim. Tô com uma mágoa, tô com raiva, né? Tudo aquilo vai ficando dentro de mim. E aí eu coloco em palavras tudo isso. Né? Sem falar dos palavrões, né, gente? Que aí é outra energia que bota lá no chão, né? E aí a gente tem escolhas de conseguir ver o lado bom e conseguir ver só o lado ruim. Todas as situações que a gente passa têm os dois aspectos. Por mais difícil que seja a situação, por mais ruim que a gente considere a situação, ela tem o aspecto bom. Por que tem um aspecto bom? Porque alguma coisa eu preciso aprender com essa situação. Então, por isso eu estou passando por isso. Alguma coisa aconteceu para eu estar passando por essa situação horrível, que eu considero muito ruim. E no começo do filme, a gente já tem, no começo do desenho, a gente já tem a menina desesperada porque ela precisa chegar em casa e ela precisa esconder ali os pais que viraram monstros. E ela precisa descobrir como desfazer isso. Como desfazer essa magia, né, dos pais terem virado monstros. Isso sem ninguém saber, porque é um segredo. Como que ela vai contar para as pessoas que os pais dela viraram monstros da noite para o dia, do dia para a noite? Quiçá, né? Então, tudo o que acontece tem a ver com o que nós falamos e como nós reagimos ao que as outras pessoas falam para nós. Vocês já pararam para pensar nisso, Damião? É lindo essas reflexões que a gente faz em Enfeitiçados, né? Porque é o que você falou, né? A gente vai pensar como pensar nisso. Eu queria dar um passinho atrás e falar um pouco mais sobre a força do pensamento, né? Tudo, gente, tudo o que pensamos se transforma em ondas que possuem uma determinada característica e energia, de acordo com o seu teor. Quando temos sentimentos e pensamentos bons, como amor, caridade, perdão, emanamos energia de alto padrão vibratório. Mas, quando os sentimentos e pensamentos são como raiva, ódio e vingança, emanamos energia de baixo padrão vibratório. No livro psicografado por Chico Xavier, por Emmanuel, Fonte Viva, encontramos a orientação de Paulo, quando disse: raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Segundo Paulo, sempre existirão forças mentais contrárias aos interesses do bem. Porém, deveremos cultivar o bem através da prática do amor ao próximo e do exercício da caridade. Encontramos também no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier de Emmanuel, mais uma vez Paulo, deixando seu conhecimento dessa vez, quando disse: as forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-se-ão ao mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua morada interior, examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos
e crenças, de propósitos ideais, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Outro livro, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel, Pensamento e Vida. Existe um capítulo que explica sobre a associação mental. Entre outras palavras, vivemos em um condomínio de mentes. Ou, no dizer dos jovens de hoje, estamos conectados em rede. Para impedir uma invasão de pensamentos externos, devemos ter uma defesa ou proteção, que no caso da doutrina do Espírito é o Evangelho, segundo o Espiritismo. E o hábito, Tratati disse, orai e vigiai. O pensamento é fonte oculta de direcionamento de nossos passos, sem ao menos percebermos. Através do pensamento, temos acesso a inúmeros caminhos, ferramentas e possibilidades que, por vezes, ao aplicarmos o piloto automático em nossas vidas, acabamos, Tati, sendo levados pelas consequências daquilo que pensamos e, por conseguinte, aquilo que emanamos, Tati. É isso, né? A força do pensamento. O nosso pensamento cria. E aí, o nosso pensamento emana, cria novas realidades. Vocês já assistiram também o desenho Soul, de alma, né, que é um desenho da Disney? Vocês já assistiram também o desenho do Gato de Botas 2? Esses dois desenhos falam sobre a criação de pensamentos, ou seja, a gente começa criando coisas, né, que a gente fala da força pensamento. A gente cria novas realidades. Ou seja, a gente cria realidades de coisas que não existem na nossa vida, mas que passam a existir por causa da força que nós fazemos com o nosso pensamento. E isso pode ser coisas boas ou ruins. Esse desenho Enfeitiçados, ele vai falar dos nossos sentimentos. Ele vai mostrar a força do pensamento por causa da raiva, por causa do ódio, e como isso pode transformar as nossas vidas. A gente se torna praticamente um monstro, a gente cria monstros por causa dos nossos sentimentos ruins. Nós nos transformamos em monstros quando a gente está gritando, quando a gente está falando mal, quando a gente está falando palavrão, xingando, tendo raiva, tendo ódio, colocando tudo isso para fora. Só de falar e fazer assim, eu já tô com cara de monstro. A gente se transforma em monstros. E a gente cria monstros à nossa volta. Dentro do espiritismo, e quando a gente fala sobre essas energias que a gente começa a emanar com esses pensamentos, o que eu atraio para perto de mim são espíritos encarnados e desencarnados que têm essa mesma vibração. E quando eu falo desses espíritos desencarnados, eu não estou vendo. E talvez tenham aos montes perto de mim. Mas como eu tô com esse sentimento, eu tô cega de raiva, de ódio, de todo esse sentimento ruim dentro de mim, e eu tô exteriorizando tudo isso, essa energia chega em mim. E daí todos esses espíritos, todos esses seres que estão com essa mesma vibração, vibrando nesse mesmo compasso, né? A gente vai caminhar juntos, daí a gente vai ganhar força com isso, né? Aquele monstro nosso vai sobressair. E daí talvez as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão ao nosso redor, nem conseguem ver mais a gente como pessoas. A gente vai começar a ser visto como um monstro. Né? Por quê? Porque é isso que eu estou emanando. Tem pessoas que a gente olha e fala, ela ficou louca.
ela se transformou no momento em que ela falou. Vocês já passaram por isso? Vocês já falaram isso? Ela ficou com tanta raiva que ela se transformou quando falou. A gente inclusive usa esses termos. Mas a gente também se transforma quando a gente tem muito amor, quando a gente está muito alegre, quando a gente está muito feliz, quando a gente está repleto de coisas boas para emanar, a gente também se transforma. Então a gente também pode criar essa realidade de uma outra forma. E aí a gente também fala, quando a pessoa está muito feliz e tem aquele discurso maravilhoso, a gente fala, ela se transformou quando ela falou. Até o tom da voz dela mudou, né? Então, nós podemos transformar o nosso ambiente através dos nossos pensamentos e nossas palavras. Então, quando a gente vê que a gente está muito pesado, com um sentimento muito pesado, num ambiente carregado, e daí a gente também só está reclamando, só está não sei o quê, é o momento em que a gente precisa parar e falar: eu estou colaborando para esse ambiente estar desse jeito. Porque eu também estou atraindo. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu não aguento mais, mas eu não sei o que. Essa reclamação está atraindo tudo isso. Essa energia de reclamação, essa energia de insatisfação, essa energia da tristeza, da raiva, da mágoa. Né? É ruim, porque a energia que estava aqui foi para cá. E daí a gente não consegue mais, a gente precisa subir. Então, quando eu tenho a consciência disso, eu tenho que falar: opa, vamos fazer uma oração, que é uma coisa que eleva a nossa vibração? Ai, mas eu rezo todo dia. E não muda, nada muda. Mas olha como tá a minha vibração fazendo a oração. Né? Então, eu preciso me acalmar, vou aprender, é o que a gente chama de inteligência emocional, aprender a equilibrar as minhas emoções, os meus sentimentos, a reconhecer o que eu preciso trabalhar em mim, e todos nós temos algo para trabalhar em nós, né? A gente tem que aprender a lidar com as nossas situações do nosso dia a dia. Tem coisas que a gente vai reagir bem, tem coisas que a gente vai reagir mal. Então, essas coisas que a gente reage mal, como é que a gente pode fazer para a gente não se prejudicar? Porque no momento que eu estou com a raiva, eu não estou prejudicando o outro, eu estou prejudicando a mim. No momento que eu estou sentindo muita alegria, muito amor, muito afeto, muito tudo de bom, eu estou ajudando a mim. Eu estou me alimentando de coisas boas. Então, olha só a importância que tem essa inteligência emocional. Trabalhar a nossa reforma íntima, trabalhar nosso autoconhecimento. Porque esse filme fala o tempo inteiro das emoções e de como isso transforma a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor e todo o nosso ambiente, né, Damião? E o filme é Enfeitiçados, né? E vai estar falando exatamente disso, trazendo todas as emoções. E o filme também fala e aborda com delicadeza ali os impactos de uma separação na vida de um filho, explorando de novo aquilo que a Thais está falando, os sentimentos de abandono, de reconciliação, a transformação dos pais em monstros, que simboliza ali como o término de um relacionamento que pode afetar as percepções de uma criança, uma metáfora eficaz que enriquece muito a narrativa, né? Porque aquilo, né, gente, sofrem todos, filhos, marido, esposa, familiares, amigos. A família é, pois, reestruturada completamente a partir da ausência de um dos dois. Dúvidas que surgem, temores, receios. Algumas pessoas não ficam nada bem. Como educar os filhos de agora em diante? Mudará a nossa relação? E os amigos em comum, será que ainda teremos contato? Enfim, é uma nova vida, um recomeço. No entanto, prosseguir é preciso.
Por isso mesmo, o ideal é o entendimento de marido e esposa, a compreensão e o apoio mútuo. Como fez com diversos temas que inquietam as pessoas, Kardec bem analisou o divórcio e o Evangelho segundo o Espiritismo diz o codificador: o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. O bom senso de Kardec é notável. Óbvio, o divórcio apenas legaliza a distância imposta pela falta de entendimento. Embora não seja o ideal, o divórcio pode, não raro, salvar vidas, quando o respeito perde seu espaço para as agressões, a relação torna-se insustentável, até por uma questão de segurança e integridade dos cônjuges. A separação configura-se como medida prudente. Muita gente afirma que suportará seu companheiro pelo resto da vida para se livrar dele em posterior existência. Ah, gente. Ô, Tati, vamos contar. Contamos agora esse spoiler das pessoas aí que ficam, suportam o companheiro para não ter que conviver com ele na próxima existência. Gente, não adianta. Suportar ou não é o que Jesus espera de nós. Não adianta nada suportar. Estamos falando de amor, né, Tati? É muito interessante falar da questão da separação, né? Porque a gente está falando de sentimento, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando de algo físico, uma situação física que nós estamos passando. Então, se existe uma separação, é porque o amor acabou, porque não existe mais o consenso, né, entre uma e outra pessoa. Alguma coisa não está bem, né, para um dos dois ou para os dois, né? E o filme também traz essa reflexão sobre a separação dos pais, a separação das pessoas que nós amamos, né? Então, essa a separação, né, das pessoas, e daí a gente está falando de casal, mas também a gente pode falar separação de irmãos, de pessoas que a gente gosta, né? Pode gerar um conflito dentro de nós. A separação, ela pode gerar muitos sentimentos controversos, né? Por mais que não estivesse bom, a gente continua junto, e a gente continua suportando porque tem um filho, a gente continua suportando porque tem que suportar, porque se a gente está junto, a gente precisa passar por tudo isso. Tem pessoas que vão pensar de uma forma, tem pessoas que vão pensar de outra. Não existe uma cartilha, né? Não existe uma cartilha de um relacionamento. O que é bom, o que é ruim. Tem que ser bom para ambas pessoas. Mas o que acontece? Nessa situação do desenho, né, acontece que os sentimentos se exaltam. E aí existe raiva, existe mágoa. Então, será que é bom a gente continuar num relacionamento onde existe raiva, onde existe mágoa, onde existe desavenças e brigas o tempo inteiro? Então, essa é a reflexão maior. Vale a pena isso? Vale a pena a gente tentar uma reconciliação? Então, tudo isso é algo que a gente precisa pensar e ponderar, né? Onde está o nosso bom senso? O que eu estou sentindo? Por que eu estou me sentindo tão mal com tudo isso? O que eu posso fazer para me sentir melhor nessa situação? Né? Sem prejudicar outra pessoa. O que eu posso fazer para eu ficar bem e os demais também, sem prejudicar ninguém? Porque muitas vezes a gente pensa, o que eu posso fazer para eu ficar bem e os outros que se lasquem? Né? Aí também não vale, né? Porque daí eu estou indo contra os ensinamentos de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Né? Então, dentro do que a gente pode, a gente precisa se esforçar para se melhorar. Isso é autoconhecimento. A gente precisa trabalhar
em nós o nosso autoconhecimento. A gente precisa trabalhar em nós, em descobrir como sentir, por que sentimos isso, como eu me sinto quando estou desta forma, quando acontece determinadas coisas. E daí, a partir disso, a partir desses sentimentos, desse descobrimento de mim mesmo, eu tenho que aprender a lidar com os meus pensamentos. Porque daí eu não tenho mais as formas pensamentos criadas ruins, nem para mim, nem para todos aqueles que estão ao meu redor. Então, como eu paro de criar coisas ruins para mim? Porque às vezes a gente, em vez de falar, a gente fala mal para os outros, fala, xinga e tal, que já tá ruim, às vezes a gente faz isso conosco mesmos. A gente se olha no espelho e fala, nossa, hoje eu tô horrível. Nossa, que horrorosa. Já fiz isso tantas vezes, gente. E tá certo, tá errado. Tá errado. Porque nós estamos criando coisas ruins para nós mesmos. Né? Então, a gente tem que aprender a se amar, a se respeitar e fazer isso com o próximo também. E isso faz parte do nosso autoconhecimento, né, Damião? Sim, né? Então, tão lindo, né? Quando a gente tem essa oportunidade. Estamos falando hoje de Enfeitiçados, a animação que você tem que assistir, que é essa aventura que fala muito sobre si mesmo, do que eles mesmos conheciam, né? E o Espiritismo reforça, né? O que a Thais estava falando, a importância desse autoconhecimento, de saber quem realmente somos, de conhecer nossos desafios, de tirar nossas máscaras que muitas vezes usamos até inconscientemente para cobertar as nossas imperfeições. E aí eu passo para você questão 919 de O Livro dos Espíritos, que está ali, né? Santo Agostinho nos dando toda a explicação do que ele fazia e que pode, sabe, ser levado para nós, né? De colocarmos de novo na tática, que a gente fala muito aqui no canal, de colocarmos em prática, Tati. A coisa é colocar em prática, né? Porque a teoria todo mundo sabe, a teoria todo mundo já ouviu. Ah, mas eu já estudei esse livro, eu sei até a questão 919 do Livro dos Espíritos. Se me perguntar, eu sei. Eu sei porque agora ele acabou de falar. Mas fingindo que, né, sei decorado, né, Santo Agostinho e tudo mais, né? Então, e tem gente que sabe mesmo. Sabe? Se perguntar qual é a pergunta 425, a pessoa sabe, né? Só sei a primeira, o que é Deus? Então, tem gente que sabe tudo a teoria, mas e a prática? Como nós fazemos para colocar em prática tudo isso? A gente precisa orar e vigiar os nossos pensamentos. Quando? Sempre. O tempo todo, a cada segundo ou a cada milissegundo. Mas é difícil. Eu não disse que ia ser fácil. É difícil, né? E daí a gente também tem no desenho um outro sentimento que é a culpa, né? A culpa misturado com a raiva, né, faz com que a gente se sinta pior, porque daí a gente não consegue se perdoar a nós mesmos, né? Se auto-perdoar. E daí a gente cria aquele conflito interno, né, que a gente vai levando às vezes para a vida inteira. E aí é que tá o perigo, né, Damião? A gente vai se culpando e vai se martirizando e vai levando essas coisas para dentro de nós. O que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer o evangelho para dentro da gente, a prática do evangelho para dentro da gente, né? A prática do autoconhecimento, para que a gente não volte a fazer isso de novo amanhã, né? Então, que vocês consigam levar isso também para a vida de vocês, colocando em prática, né, a cada dia. E a gente volta na semana que vem com mais uma reflexão de um filme, um desenho, uma série, ou o que vocês quiserem sugerir. Ah, aproveita que vocês estão aqui, deixa o seu like,
né? E se você não está aqui, vai para o canal Tatiana Benites no YouTube, deixa seu like, segue a gente. E um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.